Olá, tudo certo? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os circuitos RC, circuitos com resistor e capacitor. E antes de começar a parte matemática e fazer os cálculos e entender bem como é que o circuito funciona, a gente vai entender um pouquinho, discutir sobre o que é um capacitor, como que o capacitor funciona, né? Então, o capacitor ele é um componente de dois terminais que basicamente tem duas placas condutoras, e no meio, entre essas placas, existe um material que é isolante, né? Então, aqui no meio é colocado um material isolante, que pode ser cerâmica, pode ser plástico, ou outros tipos de material que vão definir as características do capacitor. E aí vocês vão perguntar, mas como que é isolante? E a corrente, como é que a corrente vai passar por aqui, né? Como é que a corrente vai atravessar o capacitor se aqui no meio tem um material isolante? E é justamente isso, a corrente ela não atravessa o capacitor, né? Se a gente considerar aquele modelo de elétron lá, que é uma bolinha, né? O átomo é uma bolinha com o núcleo lá e os elétrons ao redor dele, a gente pode entender o capacitor mais ou menos assim, né? O que vai acontecer? Os elétrons vão chegar aqui, né? Os elétrons têm a carga negativa, eles vão chegar de um lado do capacitor, parece um bichinho até, né? E eles vão acabar fazendo com que os elétrons que estão do outro lado sejam repelidos, né? Cargas de sinais iguais se repelem. Então os elétrons que estavam aqui, eles vão embora e a gente acaba ficando com cargas positivas, vamos dizer assim, né? E os elétrons que estavam aqui, eles são repelidos, eles vão embora. Então a gente tem a passagem da corrente pelo circuito dessa forma. Os elétrons vão chegando, né? Eu vou ter mais elétrons chegando aqui, e aí eu tenho elétrons indo embora, né? Elétrons sendo repelidos, certo? Então os elétrons mesmo não atravessam o capacitor, mas eles se acumulam em um lado do capacitor e fazem a repulsão dos outros elétrons do outro lado. Essa é uma das formas de a gente entender na nossa cabeça o funcionamento do capacitor. Isso faz com que o capacitor acumule energia. Então o principal objetivo do capacitor é acumular energia. Ele fica carregado, né, com energia. E a gente começa a gente pode visualizar essa energia que o capacitor acumula através da tensão elétrica que vai aparecer nos terminais do capacitor, né? Então vamos imaginar que desse lado ele vai ficar com um polo positivo e desse lado ele vai ficar com um polo negativo. E aí eu vou ver o capacitor se carregando, né? Porque essa tensão vai aumentando conforme os elétrons vão chegando aqui de um lado do capacitor e vão sendo repelidos do outro lado, tá? Então essa é a principal característica do capacitor, que é se carregar com energia e ficar com tensão nos seus terminais. E a gente tem, de modo geral, dois tipos de capacitor. O que eu já desenhei aqui, que a gente vai utilizar mais nos cálculos, que é o capacitor despolarizado, né, o não polarizado, que ele tem esse símbolo e ele é feito com materiais de forma que a gente possa ligar ele no circuito de qualquer lado, né? Não tem um lado certo, e eu também posso usar ele em corrente alternada. E eu tenho um outro tipo de capacitor, existe um outro tipo de capacitor, que o símbolo dele é um pouco diferente, existem outras simbologias, né? Vamos usar essa daqui, onde que um terminal dele é o positivo e o outro terminal é o negativo, é o capacitor polarizado. Esse capacitor ele não pode ser ligado de forma invertida e também não pode ser utilizado em corrente alternada, ele só pode ser utilizado em corrente contínua, né? Porque a corrente alternada inverte a polaridade e se eu ligar esse capacitor de forma invertida ele pode até explodir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai montar o capacitor polarizado.
o que mais que acontece aqui? Bom, a gente pode pensar o seguinte, né? Como é que esse capacitor vai se comportar no circuito? Bom, no momento que eu coloco o capacitor no circuito, quando eu ligo ele aqui, ó, vamos imaginar que ele está completamente descarregado, né? Ele não tem nenhuma carga, a tensão nos terminais dele aqui é zero. Aí eu venho e fecho essa chavezinha que eu chamei de chave S, fecho essa chave. Nesse instante, o capacitor ele tem um monte de espaço dentro dele para armazenar energia. Então o que vai acontecer é que muitos elétrons vão se dirigir para esse capacitor, né? Vão correr para cá para entrar no capacitor. É igual aquelas lojas lá nos Estados Unidos, quando tem Black Friday, que o pessoal fica encostado na porta e a hora que abre todo mundo sai correndo para dentro da porta, uns vão caindo por cima dos outros, né? Então é mais ou menos assim, os elétrons vêm correndo para cá. E aí a tensão que inicialmente era zero vai começando a aumentar. Nesse instante inicial, quando a gente fecha a chave aqui, né, que o capacitor está totalmente descarregado, a gente considera que o capacitor está se comportando como um curto-circuito, como um fio, né? Como se ele não estivesse aqui, fosse somente um fio. Então, essa corrente que vai circular por aqui vai ser delimitada somente pelo resistor que está aqui, né? Ou por o resto do circuito, se tiver outras coisas aqui nesse circuito. Conforme essa tensão vai aumentando, porque os elétrons vão chegando ali no capacitor, vão se acumulando um por cima do outro, né? Vai começando a ficar apertado, esse espaço diminui no capacitor, né? A tensão aqui vai aumentando, então a quantidade de elétrons que vão chegando ali vai diminuindo, vou ter menos elétrons, né? Ou seja, a corrente elétrica vai diminuindo. Por quê? Porque o espaço dentro do capacitor também vai diminuindo, já tem elétrons lá dentro. Vai chegar um ponto em que não tem mais espaço para os elétrons entrarem no capacitor, né? Então a corrente elétrica vai chegar a zero. A gente vai ver que matematicamente ela nunca chega a zero, né? Mas na prática a gente considera aí que ela chega a zero. Nesse instante, o capacitor está completamente carregado com energia, com a energia que a fonte de tensão está fornecendo para ele, e aí ele passa a se comportar como um circuito aberto. A gente diz que é um circuito aberto, quer dizer, é como se não tivesse nada, nenhum fio, nem nada aqui, só o ar, né, no lugar do capacitor, um circuito aberto. Nesse instante, a corrente que vai estar circulando por aqui vai ser zero, ou seja, os elétrons não estão mais indo para aquele capacitor, né? Corrente elétrica é o movimento dos elétrons, então não tem mais movimento dos elétrons entrando nesse capacitor. E a tensão do capacitor, a tensão que eu vou observar aqui nos terminais dele, vai ser a mesma tensão da fonte, né? A tensão que o circuito permite esse capacitor ter. Nesse caso aqui é a tensão dessa fonte aqui. Então, eu vou ter aqui no capacitor a mesma tensão da fonte. O capacitor se carregou com energia e está apresentando a mesma tensão que a fonte está fornecendo, né? Existem circuitos em que a gente consegue aumentar essa tensão, circuitos multiplicadores de tensão, circuitos chaveados, né, onde a gente pode aumentar a tensão de saída do circuito, mas são assuntos para outros capítulos, né? Para esse circuito aqui, o meu capacitor vai ficar com a tensão da fonte. E aí, nesse momento, a corrente é zero, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte, a tensão no capacitor, ela parte do zero, né? Quer dizer, o capacitor está totalmente descarregado, não tem nada de energia, ela começa em zero, e essa tensão vai subir. Agora, até quando que ela vai subir? Ela vai subir para sempre? Não. Ela vai subir até atingir a tensão da fonte. E depois ela vai estabilizar e vai ficar contínua. Então a gente poderia fazer um gráfico, né? Um gráfico aqui em relação ao tempo e a tensão do capacitor, vamos botar assim, VC. A tensão, esse gráfico
ele ficaria um negócio mais ou menos assim, né? Onde que aqui, esse valor onde a tensão estabilizou, é a tensão da fonte. E aí a gente vai observar duas coisas importantes, né? A primeira é que a tensão e a corrente nesses circuitos RC, elas agora passam a depender também do tempo, né? Então quando a gente trabalhava só com circuitos resistivos, não importava, o momento que eu ligava o meu circuito eu tinha tensão e corrente e aqueles valores iam ficar para sempre, sempre os mesmos valores. Quando eu tenho um capacitor no circuito, isso já não acontece mais. Eu tenho uma parte aqui no meu tempo, né? Vou considerar mais ou menos aqui assim, em que eu tenho variação de tensão e corrente no circuito, né? Esse espaço de tempo aqui a gente chama de regime transitório, é quando a gente está ainda com variações de tensão e corrente no circuito. Depois eu tenho aqui uma tensão constante no capacitor, dependendo do meu circuito, os outros componentes também vão ter tensão e corrente constantes. E aí a gente chama daqui para frente de regime permanente, ele vai ficar igual para sempre ou até eu desligar o circuito. E outra coisa importante a gente observar é que esse formato da onda aqui, ó, desse gráfico, né, da tensão, ele é um formato muito característico das funções exponenciais, né? Hoje em dia está se falando muito de função exponencial por causa do coronavírus e tal, mas a princípio a função exponencial que a gente está vendo ainda está subindo de uma forma um pouco diferente dessa daqui, mas essa aqui também está muito relacionada com a função exponencial que a gente vai ver depois na parte matemática. Outra coisa muito importante, esse circuito, por mais que tenha um capacitor aqui, uma chave, né? A chave é só para a gente delimitar o momento inicial do nosso circuito, mas ele continua obedecendo às leis de Kirchhoff, certo? Lei das malhas, lei dos nós, a gente continua tendo as mesmas coisas, né? A corrente do resistor é exatamente igual à corrente do capacitor, porque eles estão em série, certo? Então, tudo que a gente já estudou até agora, tudo que a gente já viu, continua valendo para o capacitor, certo? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Do momento inicial, a tensão no capacitor é zero, e a gente vai ter uma corrente que a gente chama de pico de corrente, né? Vai ser a corrente mais alta do circuito, para esse circuito aqui. No instante que eu fechar essa chave, fechei a chave, eu vou ter uma corrente bem alta, que na verdade vai ser delimitada só pelo resistor, e uma tensão zero. Então nesse momento o capacitor está se comportando como um curto-circuito. Vejam que eu vou analisar o circuito desse jeito. O capacitor não existe aqui. Eu vou analisar o circuito somente com o uso do resistor e da fonte. É um circuito muito simples. E aí eu vou deixar o tempo passar, a gente não vai ainda entrar no mérito de quanto tempo, mas eu vou deixar bastante tempo passar. Eu posso dizer que eu apaguei a luz aqui, fui embora, voltei uma semana depois, e aí o meu capacitor já se carregou, já chegou nesse regime permanente, então ele já é um circuito aberto, né? E de novo, eu vou analisar o meu circuito sem o capacitor. Então a gente analisa as duas extremidades, o momento inicial, onde o capacitor é um curto-circuito, então ele não está ali, é só um fio, e o momento final, que é muito tempo depois, quando o capacitor é um circuito aberto, então ele também não está ali. O que eu quero dizer é, a gente vai analisar o circuito em dois momentos, ou talvez em outros momentos, dependendo do circuito, mas eu vou analisar o circuito sem o capacitor. E eu vou saber que durante esse tempo eu não vou ficar olhando para o meu circuito durante todo esse tempo aqui para analisar ele. Pode ser que depois eu precise desse momento aqui para saber quanto tempo demora para ele chegar na metade da tensão da fonte, por exemplo. Eu quero saber aqui a tensão da fonte dividido por 2, quanto tempo demora para ele chegar nessa
tensão da fonte, não é o tempo total dividido por 2, né? Porque é exponencial, não é uma linha reta. Então depois eu vou precisar talvez saber como se comporta o circuito aqui, mas durante a minha análise eu vou analisar somente esse ponto. O capacitor é um curto-circuito, então ele não está ali, é só um fio, e um ponto para cá, né? Que o capacitor é um circuito aberto. Eu vou construir uma equação e daí a partir daquela equação eu consigo pegar qualquer valor que eu quiser. Então a gente não está analisando o circuito com o capacitor, somente com os resistores. Isso facilita muito, né? Mas precisa dessa ideia. O pessoal fica muito assustado com os circuitos RC, porque, ah meu Deus, e agora, né? Eu não posso somar o resistor com o capacitor do jeito que está aqui, porque resistência é uma coisa, capacitância é outra, né? E como que eu faço, né? Então a gente vai analisar sempre sem usar o capacitor. E para finalizar, a gente vai falar de 3 características importantes do capacitor. A primeira característica é a capacitância. A capacitância, ela mede a capacidade do capacitor armazenar energia. Ela está bastante relacionada com a velocidade com que o capacitor vai poder armazenar essa energia e também com a velocidade com que esse capacitor vai poder devolver essa energia, né, em algum momento. E a capacitância é medida em Faraday, né? Muita gente não gosta de falar essa palavra e fala Fahrenheit, mas não é Fahrenheit, é Faraday, tá? É a unidade de capacitância. Normalmente a gente vê capacitores aí na ordem de microfaraday, nanofaraday, né, picofaraday e alguns de milifaraday. Mas existem capacitores bem maiores, né, capacitores com 2, 3, 4, 10 faradays, mas a gente não vê eles tão facilmente. Uma outra característica do capacitor é a tensão de isolação, né, ou a tensão de trabalho do capacitor. Tá? Normalmente vem escrito no corpo do capacitor, se não vem a gente tem que procurar qual é a tensão. E é um valor importante que é a tensão máxima que o capacitor pode trabalhar, né? Então, é a tensão que ele vai poder suportar aqui. Se eu comprar um capacitor, por exemplo, de 35 volts, eu não posso alimentar ele numa fonte de 50 volts ou de 100 volts, né? Porque ele vai queimar. Normalmente, os capacitores que são polarizados, não é uma regra geral, mas a maioria que a gente conhece, eles têm uma capacitância mais alta e uma tensão de trabalho mais baixa, né? E os capacitores despolarizados, aí, de poliéster ou cerâmica, eles normalmente têm uma capacitância baixa e uma tensão mais alta. A outra característica importante do capacitor, e que normalmente não se fala muito, né, é a resistência série. A resistência série do capacitor é uma resistência que aparece inerentemente aqui em série com o capacitor. Durante o processo de fabricação dele, não tem como evitar isso, todo capacitor tem uma resistência em série. E ela acaba influenciando mais em circuitos onde o capacitor trabalha com uma frequência um pouco maior, aí, né, de 10, 20, 50 kHz, 100, 200, 500 kHz. Em circuitos onde a gente trabalha com frequências baixas ou corrente contínua, essa resistência em série não influencia muito no capacitor, né? O que influencia mais é a capacitância. Então por isso que o pessoal normalmente não comenta muito sobre a resistência série. Se você for falar com o fabricante de capacitor, ele vai dar uma montoeira de outras características do capacitor que são importantes. Mas essas 3 aqui, quando a gente faz um projeto, é importante a gente observar, né? Em primeiro lugar, normalmente o pessoal observa a capacitância e a tensão em segundo lugar, porque se colocar uma tensão muito baixa, comprar um capacitor com uma tensão muito baixa, menor do que a tensão que o circuito vai usar, o capacitor explode, e esquece a resistência. Mas quando vai trabalhar com circuitos para filtros que usam frequências altas ou circuitos chaveados, né,
que trabalham com frequências altas, precisa olhar para a resistência série do circuito do capacitor. E quando essa resistência diminui, né, quanto menor a resistência série do capacitor, mais caro ele é. Então, o pessoal às vezes opta por capacitores com uma resistência um pouco maior, porque são mais baratos, certo? Basicamente, então, o capacitor armazena energia no campo elétrico, a corrente não atravessa ele, né, mas acontece esse fenômeno aqui. Quando a gente liga o capacitor em corrente contínua, ele se comporta como um curto-circuito, como se fosse um fio. Quando ele está completamente carregado, ele se comporta como um circuito aberto. E a gente usa o capacitor em operações de temporização, ele é bastante utilizado, em operações de filtragem, quando a gente trabalha com sinais, né, que se alternam ali, o filtro de ruído. E ele pode ser usado em filtros passivos, quando a gente tem só resistor capacitor, ou em circuitos um pouco mais complexos, usando amplificador operacional, em que o capacitor trabalha junto com o amplificador operacional e aí funciona como um filtro ativo. Isso é um assunto para outros capítulos também. Resumindo, é isso. Muito importante a gente ter esse entendimento do capacitor aqui, né? Porque nos próximos vídeos a gente vai analisar o circuito e a gente vai usar exatamente essas características aqui de curto-circuito e circuito aberto para poder fazer análise do circuito e os cálculos. Obrigado e até lá!